Eu não deveria ter feito isso. Eu sei que eu não deveria ter feito isso. Mas a coisa é, Mateus é mais do que apenas um filho para mim. O garoto é um dos meus melhores amigos. Tem sido assim desde que a mãe dele faleceu. Ultimamente, desde que ele voltou da universidade há algumas semanas, na verdade, tenho estado preocupado com ele. Muito preocupado. Mateus mudou. A universidade mudou ele. E eu não quero dizer apenas do tipo voou pra longe do ninho, sabe? Ou tipo mais independente de certa maneira. Eu não quero dizer em um tipo de fase muito difícil também. Quero dizer, o garoto parece doente. Gravemente doente. Quando o peguei na estação de trem, ele tinha bolsas debaixo dos olhos que eram como hematomas. Como se ele não dormisse há semanas. O cabelo dele estava gorduroso. Até o hálito dele era ruim. Não é o meu Mateus. Quando o deixei em outra cidade, todos esses meses atrás, ele era uma pessoa completamente diferente. Feliz, animado, não como agora. Alguma coisa aconteceu com ele lá embaixo. E nos dias em que ele esteve em casa, só piorou. Na última semana eu quase nem o vi. Ele está fora o dia todo e chega em casa à tarde. Em algumas noites ele não volta para casa. Me disse que estava na casa de um amigo, mas não me olhou nos olhos quando disse. Essa manhã ele levantou cedo e saiu quando eu estava saindo da cama. Disse que estava indo no parque para encontrar alguns amigos, mas ele não parecia que ia encontrar amigos. Parecia que ele estava indo lá fora para enfrentar um pelotão de fuzilamento. De qualquer forma, eu sei que tudo isso não desculpa o que eu fiz. Eu não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que, quando eu entrei no quarto do Mateus, depois que ele saiu essa manhã e vi que o laptop dele estava aberto, bem, eu só planejei dar uma olhada rápida. Apenas algo para colocar a minha mente em repouso. O quarto do Mateus fica nos fundos da casa, com vista para o jardim. Enquanto eu me sentava em sua mesa, um pedaço suave de luz do sol da manhã, derramado através das cortinas, iluminou a sala toda. Deveria ter sido agradável, mas não foi. Só destacou a bagunça do lugar. Roupas espalhadas pelo chão, canecas sujas, livros didáticos e papel derramado por toda parte. O canto superior esquerdo da mesa do Mateus estava coberto de terra, que tinha derramado da planta de maconha que sua avó lhe deu. E havia um cheiro estranho na sala também. Uma mistura desagradável de detergente de lavanderia. Eu tinha lavado as roupas de Mateus para ele, com comida velha e, sei lá, outra coisa. Algo que eu não conseguia perceber. Eu enruguei meu nariz e resolvi sair de lá o mais rápido possível. Sente-se com ele. Pergunta de uma vez por todas o que estava acontecendo. Enquanto isso, digitei a senha do Mateus. Ele usa a mesma faz anos e abri o Google Chrome. Então, eu fui para o histórico. Ctrl H para mostrar o histórico completo. As pesquisas desta manhã foram Google, Twitter e Gmail. E eu deslizei diretamente por aqueles sem lê-los. Eu realmente não sabia o que eu estava procurando exatamente, mas eu acho que eu sou uma pessoa visual. Em vez de ler o texto, meus olhos estavam escaneando os links do site enquanto eu rolava para baixo. O histórico não era muito extenso, e eu já estava verificando sites de alguns dias atrás quando algo me fez parar. Uma coleção de logotipos mais escuros que se destacaram entre os demais. Um pouco disso também. Pelo que parece, Mateus passou aquela noite em particular navegando por essas coisas por pelo menos algumas horas. Olhei para os logotipos e arranhei a parte de trás do meu pescoço. Minha pele, de repente, parecia quente. A luz que vinha das cortinas estava me fazendo olhar. O que eu estava fazendo aqui exatamente? O que deu tão errado que, de repente, pensei que bisbilhotar o computador do meu filho estava tudo bem? O garoto tinha navegado em algum pornô algumas noites atrás? Foi só isso. E daí? Ele não seria o primeiro moleque de 19 anos a fazer isso, e eu duvido muito que ele seria o último. Até agora, tudo que eu tinha conseguido fazer era invadir sua privacidade e me fazer sentir culpado no processo. Não, era o bastante. Eu só teria que me sentar com Mateus quando ele chegasse em casa, e isso era tudo. Ser pai à moda antiga.
Antes de fechar a guia, voltei para o topo da página do histórico. Força do hábito, eu acho. Pensando agora, não sei exatamente o que me fez parar de novo. O que me chamou a atenção. Uma frase incomum, talvez. Uma palavra perdida que se destacava entre os demais. De qualquer maneira, de repente me vi olhando para uma coleção de pesquisas no Google que meu filho tinha feito ontem. Aquelas que eu tinha perdido antes. E enquanto eu lia através das pesquisas, eu senti um verme de inquietação agitar no meu estômago. Ele pesquisou alguns termos no Google. Às 8h30, o capítulo silencioso. Às 8h46, rituais silenciosos de iniciação de capítulos. Às 9h32, o que é perscrutar. Às 10h03, posso usar perscrutação para abrir um portal. Às 10h28, livros de feitiços de magia negra. Às 10h57, o que é magia de sangue. Havia outras ligações entre essas buscas também. Wikipédia, e-mail, alguns sites que pareciam fóruns obscuros que eu não reconhecia. Admito que nesse momento eu estava perturbado. Mas eu não estava tão perturbado. Eu já tinha uma explicação para as buscas enquanto as lia. O problema é que Mateus está estudando sociologia na universidade. Ele também está interessado em diferentes religiões e sempre foi fascinado por teorias conspiratórias. Ele adora tudo isso. Reavaliando essas pesquisas, eu já sabia o que ele estava fazendo. Algum tipo de projeto universitário. Era só isso. Tinha que ser. Mateus tinha se interessado em estudar bruxaria ou o oculto, algo assim. E ele estava fazendo um pouco de pesquisa sobre o assunto. Talvez até mesmo estabelecer as bases para uma redação. Ou pelo menos, essa é a história que eu contei a mim mesmo antes de ir às pesquisas mais recentes de Mateus. As que ele fez essa manhã. As mesmas que passei no início sem lê-las corretamente. Agora, eu li, no entanto. Agora, eu olhava atentamente para o texto, de cada um. Segui os links também. Além de algumas visitas ao Gmail, havia apenas 3 outros itens no histórico de Mateus a partir dessa manhã. E quando terminei de olhar para eles, senti um medo no estômago que era pior do que qualquer coisa que já senti antes na minha vida. Pior ainda do que o medo que senti quando a mãe do Mateus foi diagnosticada. A primeira busca era pelo nome de uma garota, Rosa Campos. Ninguém que eu reconhecesse. Eu coloquei no Google, mas nada apareceu. Alguns perfis no LinkedIn, alguns acessos ao Facebook e Instagram. Nada interessante. Presumi que era uma garota que ele conheceu na faculdade. E o segundo resultado foi diferente, no entanto. Esse era um link do Twitter. Eu cliquei nele e ele me levou a um tweet recente da polícia local. Uma foto que eles haviam compartilhado apenas algumas horas antes, não muito antes de Mateus partir para o dia. A foto mostrava uma garotinha, jovem, talvez por volta de 7 ou 8 anos, um grande sorriso, um vão entre os dentes, cabelo loiro em um rabo de cavalo, e uma palavra grande em vermelho logo abaixo de sua foto. Desaparecida. Algo no meu peito apertou. Meus olhos voltaram para o texto acima da imagem. A garota tinha sumido desde ontem à noite, aparentemente. Ela tinha saído para brincar no jardim e não tinha voltado. Ela só morava a algumas ruas de nós. O nome dela era Rosa Campos. A minha mão tremia quando eu clicava de volta na guia histórico e olhava para o item final. O mais recente era outra pesquisa no Google. Às 8h57. Melhores esconderijos em um quarto. Eu olhei para ele por um segundo mais. Em seguida, cliquei no link. Escaneei os melhores resultados. Depois de um movimento de olhar para a tela, meus olhos foram tirados dela novamente. Para a terra, espalhada pelo topo da mesa de Mateus. A terra do vaso de plantas dele.
A terra que ele claramente tinha derramado com pressa e não tinha se incomodado em limpar. Não demorou muito para encontrar. A minha mão esquerda tremeu no topo, cavando através da terra, e depois de um segundo de busca, minhas pontas dos dedos esbarraram em algo que não deveria ter estado lá. Um pequeno saco plástico, enterrado o suficiente para que a parte de cima estivesse coberta. Eu pesquei. Era transparente, o que parecia um saco para embalar comida, coberto de terra. Eu segurei com a minha outra mão. Meus dedos tremiam tanto agora que mal conseguia segurar o saco direito, mas eventualmente consegui cavar a terra. Quem me dera não entender. Eu gostaria mais que tudo que eu nunca tivesse entrado naquele quarto. Eu não devia ter invadido a privacidade do Matheus em primeiro lugar. Que eu nunca tivesse olhado o computador dele. Só havia 2 itens naquele saco. 2 itens pequenos, mas inconfundíveis. A primeira era uma garrafa de vodka em miniatura. Estava cheio até o topo, mas o líquido dentro dele era vermelho em vez de claro. Estava na sacola ao lado do segundo item. Um tufo de cabelo loiro, amarrado com um elástico.